A paz, irmãos. Tô aqui de novo, né? Mas é em obediência, assim. Nilo pediu porque algumas coisas passaram um pouco rápidas, né? Semana passada. Pra gente continuar destrinchando tantas coisas maravilhosas que tem aqui disponíveis pra gente, né? Nessa palavra. E realmente é algo que tem me edificado e edificado a muitos, com certeza. São ensinamentos muito profundos, assim. Essa apostila tem sido uma das que eu tenho me impressionado mais, assim como detalhe de engenharia, ela também é uma que nos ensina muitas coisas para edificação, para a construção do corpo, para que a gente possa entender mais sobre o reino. E eu queria passar mais, assim, um pouco mais devagar hoje. A gente falou sobre os testes que Gideão ele fazia, toda a história de Gideão, os testes dele. E a gente viu que esses testes, todos eles convergem para Cristo. Tudo, se a gente for analisar assim, vendo Cristo aqui, a gente vê que tudo já falava sobre Ele. A gente viu que falava sobre o sacrifício, falava depois sobre a vinda do Espírito Santo. Tudo numa sequência já narrando o que seria, né? Por isso que a Bíblia diz que a antiga aliança ela era uma sombra do que haveria de vir. Ela já demonstrava assim, já era uma sombra do Messias, já apontava para ele. Muitos não enxergavam, né? A gente vê que doutores da lei, conhecedores profundos, eles não enxergavam a Cristo, eles conheciam a letra, mas a revelação do Messias, que é o que nos salva, né? Que nos trouxe vida, eles não conheciam ainda, não enxergavam. A gente leu em Juízes 6, do 25 e 26. Ele é o texto base assim, desse tópico. E eu vejo que esse tópico é muito importante para que a gente possa crescer de forma saudável, para que a gente possa se edificar aqui, porque eu vejo que tem sido um momento crucial. Assim, a CCF tem vivido algo novo e eu creio que ela vai viver coisas ainda maiores, né? Maiores do que nós já vivemos, coisas novas. Nós vamos viver juntos isso, e eu fico muito feliz de termos sido escolhidos para essa grande obra, uma obra de reconstrução da igreja primitiva, de restauração. É algo muito tremendo. Se a gente for pensar assim aqui, a gente nesse lugar escondido aqui, numa rua que é escondida, num local escondido, e Deus tem trazido filhos, muitas pessoas têm sido atraídas pela graça que Deus colocou aqui, a graça em cada um aqui, a graça do homem estabelecido, né? Deus tem acrescentado aqui. E eu creio que, como a gente tem pregado também, a gente tem essa visão para fora, a visão fora das quatro paredes aqui. A gente entende que o apostólico ele não é um clube de reunião apenas aqui. A gente não trata isso aqui como um clubinho. Só que é preciso que a gente, paralelamente, ao mesmo tempo que a gente tem essa visão, a gente esteja firme, a gente conheça a nossa visão. A gente conheça o que a gente prega, a gente conheça o que a gente anuncia profundamente. A gente não fique como por exemplo, aquelas pessoas que vão em manifestações, mas na verdade não sabem nem pelo que estão se manifestando, não entendem nem o que está acontecendo ali. A gente não quer isso. A gente já teve experiências de, não daqui, pessoas não daqui, mas em trabalhos que a gente fazendo, e coisas que não estavam alinhadas com a doutrina, podendo prejudicar o que era falado, coisas contrárias. Como, por exemplo, essa é a vontade de Deus, que você viva dessa forma, de uma forma terrível, assim, não, você deve estar assim porque se acostuma, fica assim mesmo, porque aceita isso, e é isso e pronto. Ou até mesmo pequenas coisas que podem fazer diferença, como pessoas que foram libertas e pessoas falando assim, não, ainda bem que eu fui para o monte, jejuei, orei, porque senão esse demônio não tinha sido expulso, por exemplo. São coisas que a gente estava trabalhando, só que a gente precisa ter a nossa doutrina bem ajustada, assim, a gente precisa falar a mesma língua. É necessário que a gente saiba o que a gente está construindo. E em Juízes 6, 25 e 26 diz assim:
Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Semana passada a gente até passou um pouco rápido, né? Mas a gente falou sobre a revelação do Messias aqui nessa passagem, né? Como em todas as outras instruções e testes que Gideão fez, todas as instruções que Deus deu e em todos os testes que ele fez, a revelação do Messias. Nada da Bíblia é em vão, nenhum detalhe, assim, se a gente for prestar atenção, por que Deus fala sobre certos detalhes, assim? Às vezes parece meio sem sentido, mas se a gente for para prestar atenção, todos eles remetem ao Messias. A gente até falou que o segundo novilho, em referência ao último Adão, sendo o primeiro novilho, Jesus Cristo chamado de último Adão, sendo o primeiro novilho, em referência à primeira aliança, a velha aliança, que era um novilho mesmo, um animalzinho que era sacrificado. E o segundo novilho, de 7 anos de idade, a gente mostrou que era o sacrifício perfeito. Jesus Cristo, o segundo novilho, o novilho da nova aliança, agora da aliança da graça. O sacrifício perfeito, aquele de 7 anos de idade. E ele falou assim: despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Só lembrando rapidamente que a gente falou, né, sobre elevação, o sacrifício feito no topo de uma elevação, assim como o próprio sacrifício do Messias. E a gente até falou sobre Abraão e Isaac, né, como aquilo mostrou claramente em todos os detalhes, mínimo detalhes. Depois a gente pode até dar essas referências de todos os versículos que a gente falou, como a representação perfeita de Cristo ali, do sacrifício de Cristo. Então é mais uma referência ao topo desta elevação, já demonstrando o sacrifício onde o Messias seria sacrificado. E nós falamos que ele diz assim: ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Nós falamos também, só lembrando que em Levítico, falando sobre a maldição, como de adoração a ídolos. Então aquela madeira era uma madeira considerada maldita. O sacrifício do novilho perfeito foi feito em uma madeira considerada maldita. E a gente leu também que aquele que era sacrificado no madeiro, ele era considerado maldito e desprezado por Deus. Onde Jesus falou: por Deus meu, por que me desamparaste? Foi o momento que ele foi desprezado para que nós fôssemos aceitos como filhos. Nós passamos, como a gente cantou, a gente pôde entrar agora, a partir desse momento, no Santo dos Santos, né? Onde o véu foi rasgado. Então, assim, o Messias se revela claramente na velha aliança, assim, em diversas passagens. E, como a gente já falou, a gente vai passar isso, não vamos repetir a leitura de todos os versículos para não tomar tanto tempo. Eu queria me ater mesmo hoje à aplicação no corporativo e pessoal mesmo. Aqui no nosso estudo ele diz assim, que o Gideão, sob o comando do Senhor, ele tinha que quebrar o altar de Baal em sua própria casa primeiro. E que antes de se aventurar em qualquer ministério, a gente tem que verificar o altar legítimo na nossa própria casa. Quebrar cada prática não bíblica de idolatria em nossa própria casa primeiro. Nossa própria casa pode ser essa casa aqui, a gente pode considerar de modo pessoal. Essa casa primeiro, antes dessa casa. E eu acredito que antes dessa casa aqui, o seu próprio lar também como uma casa. Então a gente tem assim, o nosso pessoal e corporativo, como igreja, como corpo. Então assim, a gente quer estabelecer a igreja primitiva lá para fora, mas primeiro a gente tem que estabelecer aqui dentro. A gente tem que conhecer todos os padrões, como a igreja primitiva agia profundamente, quem eram os cristãos primitivos, qual foi a doutrina deixada pelos apóstolos, que doutrina foi essa? A gente não está trazendo nenhuma doutrina nova. Quando a gente fala de apóstolo, a gente não diz alguém que traz uma doutrina nova. É uma doutrina que já foi estabelecida há muito tempo. É a doutrina que Jesus Cristo deixou, que os apóstolos deixaram através do convívio dele, dos ensinamentos dele. Vamos ler Efésios 2. Isso é muito importante porque a gente sabe que a gente está para viver coisas novas. Deus tem usado muitas pessoas
para dizer desse momento novo que a gente vai viver, de milagres, de curas que irão acontecer aqui. Mas a gente tem que estar embasado para que a gente possa cuidar, discipular. E a gente fala sobre os testes, né, que ele testificava a palavra, ele testava uma boa manifestação, algo bom que foi dito a Gideão, mesmo assim ele testou. Geralmente a gente testa uma manifestação que é adversa, né, algo que incomoda a gente, que não é bom, mas ele testou algo mesmo bom. E a gente tem ouvido essas palavras, e a gente pode testificar disso através do Espírito Santo. A gente pode testificar de tudo que tem sido dito para a gente, de tudo que tem sido anunciado através de homens e mulheres de Deus. Mas a gente tem o Espírito Santo que testifica isso dentro de nós. E por isso a gente tem que entender bem, porque a gente está vivendo um grande momento, a gente tem muita coisa para fazer junto aqui. E a gente vai ver que o apostólico, ele é algo que ele equipa, como o Malcolm disse. O interesse do pai dessa casa, das lideranças, é equipar, para que a gente chegue na unidade, no pleno conhecimento de Cristo, a gente chegue em unidade. Não existe, a gente vai ver que não existe espectadores aqui. Cada um tem um chamado. Se a gente fizer a nossa parte, mesmo que seja um pouco, a gente não é chamado para julgar. Eu estou fazendo, mas ele não está fazendo. Como o Nilo sempre diz aqui, né? A gente fica preocupado em varrer o nosso pedaço aqui, se preocupar em fazer a nossa parte aqui. E o apostólico é isso, gente. Ele não tem espectadores. É algo muito sério, assim. Todos têm função, todos têm trabalho aqui. A minha função aqui é tocar guitarra? Não, isso é pouco ainda. Isso pode ser uma ferramenta para alcançar vidas, pode ser uma ferramenta de cura, libertação. Mas eu tenho um chamado que não se limita a isso. Isso é mais uma ferramenta que Deus nos deu para alcançar. Uma ferramenta poderosa, né? O louvor, ele é algo assim poderoso para entrar, para alcançar. Mas a nossa função não é isso. A nossa função não é só frequentar, não é só tocar, não é só cantar, não é essas pequenas coisas. Nós necessitamos disso, nós necessitamos de pessoas que tenham funções aqui de serviço, aquelas pessoas mas nós temos o chamado e a gente tem que entender bem para que a gente possa atuar. É algo urgente, é algo para agora, Deus tem mostrado, Deus tem falado sobre a vontade dele de distribuir dons para o serviço aqui, dons para edificar o corpo, dons espirituais, seja de cura, uma palavra revelada, dons de visão, tudo para servir o reino. Está disponível, gente. Deus me falou para que a gente ore, para que a gente busque os melhores dons, buscar com zelo. Então não é nada inventado, é a própria palavra quem diz isso. E é necessário. Vamos lá em Efésios, né? A minha versão, como eu já falei, é um pouquinho diferente, mas dá para a gente acompanhar. Eu vou ler a partir do... Deixa eu ver onde fica, para que faça mais sentido. A partir do 19, que diz assim: portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Ele é a pedra angular, é a partir dele que a gente constrói tudo. É a partir da pedra angular que a gente vai fazer a nossa parede certinha, que a gente vai ter o nosso fundamento alinhado. Ele é a referência. Tudo a partir dele, tudo a partir dessa pedra angular. É o princípio de tudo, tudo a partir dele. Edificado, a gente fala aqui sobre o profético e apostólico. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então é a Bíblia que nos confirma que nós temos que ser edificados no profético e apostólico. Não é nada inventado. Amém? E esse altar ilegítimo, às vezes, é algo que a gente carrega como tradições, às vezes até familiares, né? É algo que a gente escutou desde criança, é algo que a gente escutou de muito tempo, tradição de um país, às vezes, algo que a gente cresceu escutando, às vezes a gente até acha que está na Bíblia, mas nunca existiu isso. E, de certo momento, assim, isso às vezes não é tão fácil. Eu, como testemunho pessoal,
Eu quando cheguei aqui, eu tinha muitas dúvidas, assim, algo que me prendia em muitas coisas, assim, acabou me deixando confuso. Só que eu acabei começando a ver algumas coisas na palavra que começaram a me trazer um incômodo em relação ao sistema, um sistema religioso, em que eu achava já que tinha coisa desalinhada. E eu comecei a pedir a Deus algo que me mostrasse. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu tinha conversado com a Natália e o Nilo pregou sobre tudo, exatamente o que eu tinha conversado com ela. Todas as minhas dúvidas, assim, foi o dia que ele pregou tudo, assim, uma por uma. A gente se olhava e disse, caramba, o que é isso? É evidente esse cara aí. Aí, só que muitos deles bateram de frente com coisas que a gente aprendeu a vida toda. E isso poderia ser algo que poderia me afastar de certa forma, só que a gente chegou e agora? Tá batendo de frente com muita coisa. Aí eu lembro que a gente se olhou assim, a gente né? Mas ela falou até assim, e se a gente tiver errado a vida toda? Eu mesmo, e se a gente tiver errado? Vamos continuar entendendo. Eu lembro que foi algo que eu não vim aqui com a intenção de ficar aqui, mas eu fui atraído e os filhos são Deus quem dá, né? Os filhos. E eu creio que eu fui atraído e de certa forma isso foi me atraindo. Eu lembro que eu ficava assim, eu pegava tudo que eu falava, eu anotava, assim, as pessoas falavam, muitas pessoas aqui me ajudaram muito com muitas dúvidas, assim. Pessoas que eu me aproximei, os meninos todos, porque todos faziam célula, todos tinham unidade no falar. Então, muitos deles me cercavam assim, não tirava dúvida com um, com o outro, mas isso. E isso foi me edificando, ou seja, foi construindo algo dentro de mim, um alicerce profundo. Essa é o ponto que eu quero chegar aqui, que a gente chegue, acabou de desconstruindo em mim esses altares ilegítimos. E isso me fez viver coisas novas, muito novas. Eu lembro que eu cheguei próximo, foi 2013, eu lembro que estava próximo do casamento da Cláudia. Logo depois, assim, teve o acampamento lá com o Roy, né? E muitas coisas eu conversava com o Nilo e falava assim, a gente pensa, pô, será que isso é para mim também? Será que isso é algo que eu tenho que viver? Porque muitas vezes a gente aprende que algumas coisas são só para algumas pessoas, assim, alguns como se fossem filhos escolhidos, assim. Mas a gente vê na palavra que quem se reclinava no peito de Jesus era João. Era ele que chegava lá e se deitava no peito de Jesus, era ele que chegava. Por isso que era o discípulo a quem Jesus amava. Foi parte dele chegar e se reclinar. Então eu falei, então isso aqui é para mim também. Eu comecei a conversar com o Nilo, eu falava assim, eu quero viver isso também. Ele falou, então você vai viver. E eu lembro que muitas barreiras que tinham, inclusive no coisas simples, como falar em línguas, que para quem não está acostumado é algo bem complexo entender a função, para que serve, quais são os efeitos. Era algo complexo, então isso gerava ainda, eu não tinha conseguido absorver, mas eu conseguia viver na prática. Isso que quebrou todas as barreiras que havia em mim, assim. E eu sentia algo assim, eu falava assim, Deus, eu quero viver tudo que é teu. Tudo que é teu, eu me coloco à disposição, eu me abro. Então, eu tinha aprendido algo que não era exatamente assim, mas eu falo, eu quero viver tudo que é teu. E no mesmo dia, no mesmo momento, assim, na mesma noite, eu lembro que a gente chegou da pizzaria, eu e Delícia, a gente já estava orando uns dias assim, vamos orar, vamos. A gente chegou de forma despretensiosa assim, vamos orar lá no campo, vamos, e todo mundo, eu também vou, todo mundo foi. E aconteceu aquilo. E eu lembro que foi exatamente isso que a palavra descreve, um rio que flui do nosso ventre. Era algo como se fluísse e estivesse arrebentando todas as represas, assim, algo como se tivesse represado há muito tempo e tivesse sido destruído, assim. E levou muitos altares que eu tinha ali ainda ilegítimos, através da palavra, porque eu entendi. Eu ouvi, entendi e falei, então isso é o que a palavra diz, então isso que eu posso viver, então eu quero. E eu vivi, porque eu entendi, criei e quis viver, e me abri, e eu vivi. E foi algo que, tipo assim, foi um divisor de águas, para mim foi algo maravilhoso. E eu lembro que nesse dia eu vivi muitas coisas que eu nunca tinha vivido de forma assim muito sobrenatural, assim. Coisas que eu tinha lido na palavra e nunca achava, falando, isso aí deve ter ficado lá com os apóstolos, mas tudo aquilo que eles viveram, que os sacerdotes da velha aliança viveram, que a fumaça vinha, quando a glória vinha, eles não conseguiam se sustentar de pé. Então a gente tem isso, a gente tem que ser edificado, entender, crer e querer viver.
Vamos ler Mateus 16, 24 também? Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem que perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Muitas vezes, a nossa cruz realmente é isso, é a gente submeter as nossas vontades a Cristo, as nossas vontades que estão desalinhadas com a palavra. Eu não estou falando só vontade de ir na praia, só vontade de jogar futebol, só vontade de comer uma pizza. Eu estou falando sobre as nossas vontades que não estão alinhadas com a palavra. É isso, é pegar sua cruz e falar assim, não, agora eu nego a mim mesmo, eu nego o que eu acho, muitas vezes o que eu quero, o que minha carne quer, e sigo a Cristo. E assim a gente vai conseguir também vencer mais alguns altares ilegítimos. E aqui no estudo diz até assim, note que era o altar de seu pai que Gideão teve que quebrar. Algo difícil, né? Algo que ele aprendeu na família dele. As tradições não bíblicas de sua família, que se tornaram seu sistema operacional atual, devem ser quebradas antes de você lançar-se em guerra contra o inimigo do lado de fora. Assim, como eu disse, o primeiro caso é aqui, nosso lar, para a gente chegar aqui corporativamente, né? Não faz sentido a gente ir com o corpo todo manco, deformado, para a guerra. A gente tem que ser assustado. Cada membro tem que estar exatamente no seu lugar, fazendo a sua função. Como é que a gente vai para a guerra com um braço que não funciona, a perna que está manca, com o olho que enxerga embaçado? A gente vai conseguir vencer se a gente estiver com tudo enxergando bem, como aqueles homens valentes de Davi, com os dois braços habilidosos com a mão direita, a mão esquerda, eles tinham habilidade para diversas coisas. Os pés como de corça, né? Eles corriam sobre qualquer tipo de terreno horrível, terreno que gerava dificuldade, e falava que eles tinham o rosto como de leão, né? Ou seja, a imagem do próprio Cristo, né? Nosso leão da tribo de Judá. Era tudo uma representação já também do homem estabelecido e de Jesus Cristo. Aqui fala sobre a falsa divindade, né? Como essa madeira, os ídolos representam a falsa divindade. E a gente vê aqui que frequentemente as pessoas lidam com a falsa divindade, mas deixam para trás o altar, ou seja, o sistema operacional. Assim encontramos aqui, ele dá o exemplo de muitos cristãos hindus na igreja. Cristãos hindus aqui é só uma referência à cultura deles, né? Porque lá assim, existem muitos indianos no local onde foi escrito essa apostila, então tem essa referência forte do hinduísmo. Mas pode ser de qualquer forma, pode ser às vezes cristãos que vieram de outras religiões e acabam trazendo alguma coisa, cristãos que trazem... E por que a gente está falando isso? Que é importante que a gente se desfaça de muita coisa. É difícil. É muito difícil você, às vezes, algo que entra, você se desfazer assim, que se estabeleceu. Mas por que é importante? Vamos só abrir aqui um parêntese. Mateus 9. (14). Que diz assim: então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. E agora sim, só prestando atenção nesses agora, 16 e 17. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo, isso que nós estamos vivendo, a nova revelação, a nova aliança, essa nova estação de Deus, isso que Deus quer, o profético apostólico. Não se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão.
Esse é o motivo porque a gente vê muita gente em confusão, essa mistura de doutrinas, de coisas que a gente traz, que a gente carrega, que isso confunde a nossa mente, a gente não consegue viver nenhum nem outro. O odre acaba recebendo, mas só que não aguenta, você não aguenta esse algo novo e acaba arrebentando. Não consegue dar fruto, porque ainda é um odre velho ainda. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficarão conservados. É isso que a gente está tentando fazer quando a gente está quebrando esses altares aqui legítimos, esse tipo de coisa, essas tradições que a gente carrega. A gente está tentando se alinhar, a gente está tentando ser esse odre novo aqui, para que a gente receba com plenitude esse vinho novo e nada se estrague, nada se derrame. Amém? Onde nós paramos? Ele fala assim: deixaram a imagem, mas ainda possuem o altar. Operam em misticismo. Muita gente já estudou sobre isso, né? Sobre cristãos que ainda tem misticismo, que idolatria, diversas coisas, vício de liderança. E fala aqui sobre um relacionamento de espectadores, exatamente aquilo que a gente tinha falado, aquela separação de alguém aqui importante e os espectadores, quem apresenta e quem assiste só. Você vê aqui, assistiu, bateu o cartão, não, já fiz a minha parte, agora bati meu cartão. É ensinado aqui que nem existe um grupo de louvor assim. O grupo de louvor somos todos nós assim. Aqui é o grupo que está tocando, é o grupo que está aqui com os instrumentos tocando a música, mas o louvor ele é feito por todos nós, não é responsabilidade de quem está tocando, cantando aqui só. Você me carrega no colo aqui, me leva para louvar. Responsabilidade individual de prestar o culto, é uma responsabilidade individual. Às vezes a gente pode, não estou gostando disso, não estou gostando dessa música. A gente tem que entender que você não vai poder culpar as outras pessoas pelo que você fez ou pelo que você não fez. Todos nós aqui somos bem crescidos aqui e nós temos essa responsabilidade individual. Tem mais algumas coisinhas aqui que muito importantes aqui, que diz assim: além de quebrar o altar ilegítimo, Gideão teve que construir um altar ao Senhor. Construiu o altar, a igreja, em sua própria casa primeiro, antes de lançar-se para o ministério. Construí-lo sobre a rocha. Ou seja, o altar tem que ser construído sobre a rocha. Eu queria ler rapidinho em Lucas 6. Estou vendo até que eu estou passando do tempo já. Não tem aquela plaquinha não de 5 minutos? Vou ler um pouquinho mais rápido aqui para a gente consiga falar sobre mais algumas coisas. E diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Preste atenção nisso. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou o fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu sua casa sobre a terra sem alicerces. Sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e sua destruição foi total. Muitas pessoas falam assim: alguém construiu sobre a rocha e construiu sobre uma casa sem alicerce. Algumas pessoas falam sobre versões sobre a areia, né? Mas qual a diferença aqui? Na verdade, se a gente for ler aqui, diz que ele cavou fundo. Aparentemente, as duas estão construídas no mesmo lugar. Para ele alcançar a rocha, que ele teve que cavar mais fundo, na verdade. Não é que ele botou em cima de uma rocha assim. Na verdade, foi o quanto ele cavou. Na verdade, o segredo está no alicerce. O quanto ele chegou profundo. E a gente pode entender isso como o quanto a gente chega nas revelações profundas de Deus assim. Ou seja, as duas casas não estavam na aparência a diferença. Você olha, você consegue ver o alicerce de uma casa só olhando? Você não consegue ver. Então, não é a aparência o que mudou ali. O que mudou, na verdade, foi o que estava em secreto. O secreto que fez a diferença. O alicerce ali.
A diferença é que uma tinha o secreto e outra não. Uma tinha um alicerce fundo, que ele cavou fundo, ou seja, não é algo assim superficial. Você quer ser alicerçado, tem que cavar fundo. Às vezes dá um pouco de trabalho. É um pouquinho trabalhoso às vezes, assim. Não é algo que você simplesmente fica aqui de qualquer forma. Você tem que querer, você tem que se predispor a isso. Você tem que entender e querer chegar a esse lugar mais profundo. Cava mais fundo, chega mais profundo, encontra a rocha. Aí você constrói seu alicerce ali. Deus mesmo nos diz que a gente tem que ter o nosso secreto também. Eu digo isso tanto na igreja como aplicação pessoal também. Você como casa, como habitação de Deus, Deus nos orientou a cavar lá no secreto, entrar no teu quarto, fechar a porta em oração, e Deus que te vê em secreto, Ele vai responder. Essa intimidade, esse relacionamento que Ele quer. É algo muito profundo, porque eu entendia isso como uma casa, simplesmente o cara pegou, não, vou construir aqui nessa pedra aqui, nessa rocha, e outra na areia. Quem é louco de fazer isso? Os dois viram o mesmo terreno, vocês podem ter estar no mesmo lugar, ter acesso à mesma palavra, ter acesso às mesmas coisas, a tudo. Só que um vai decidir cavar mais fundo e o outro não. E o que decidir vai ficar firme contra tudo que vier. E ele diz assim, construí-lo na boa disposição, dar atenção ao protocolo e excelência. Como o pessoal lá de Chapéu gosta de falar, né? Existem protocolos, né? Mas existem mesmo, né? É verdade, isso é verdade mesmo. O reino de Deus, ele é ordem também, né? Ele é feito de ordem. A gente não impõe doutrinas pesadas aqui, mas existem os protocolos, o modo como Deus quer ser adorado, o modo como Deus quer ter relacionamento, o modo como Deus quer que nós... quer como a gente haja, né? E ele diz assim que Gideão teve que oferecer um holocausto, começar com os princípios de sacrifício em sua própria casa primeiro, construir um novo sistema operacional, isso é, estilo de vida, a oração, o louvor, o arrependimento, a obediência e o sacrifício. Vamos ler rapidinho. Antes desse aqui, antes de ler sobre... acho que não vai dar tempo de ler tudo. Só um segundinho aqui. Eu queria ler aqui, se não me engano, fica em 1 Reis 18, rapidamente. Eu estou acabando, tá, pessoal? Passa muito rápido. Que diz assim, Elias vence os profetas de Baal. Vou ler, tá, aqui para ir um pouquinho mais rápido. Algum tempo depois, no 3º ano daquela severa estiagem, Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias, vai, apresenta-te diante de Acabe, eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Elias partiu e foi a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Samaria. Eu vou pular um pouquinho, que eu acho que para a gente poder chegar no ponto. Eu acho que do 20 já dá para entender, que diz assim: diante deste desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando, aqui diz, né, claudicareis das tuas pernas, ou seja, as pernas vacilantes, né? Se é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu, e o povo não lhe pôde dar uma resposta. Então Elias exclamou diante do povo: sou o único dos profetas de Yahvé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos, que eles escolham para si, e depois de esquartejá-lo, depositem sobre a lenha, sem atear fogo. Preparei outro novilho, sem lhe pôr fogo também. Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé, a divindade que respondei enviando fogo. Esse é Deus. E todo o povo respondeu em uma só voz: falaste com sabedoria, assim seja. Bom, vou pular aqui só a parte dos profetas de Elias, né, que a gente já conhece.
E a gente vê que vão ter lugares que realmente a gente só vai entrar, como eu tinha dito, com sinais mesmo. O Evangelho também é demonstração de poder, né? O poder que vem de Deus. A gente tem que chegar, tem lugar que a gente vai ter que chegar assim, com o pé na porta, já manifestando Cristo purinho, assim, curando, levantando gente da cadeira de roda. E é algo que a gente tem que crer junto, né? Para isso que a gente está aqui falando sobre isso, para que a gente tenha unidade até no que a gente vai crer. A gente está querendo, desejando coisas novas. A gente sabe que a gente precisa até do nosso próprio lugar, um lugar maior. Não adianta a gente pensar aqui assim, não, vamos conversar aqui com a mulher para ver se a gente fica aqui mesmo. Está muito difícil, outra é muito cara, não vai dar. Vai ser muito difícil. Vamos ficar por aqui mesmo, vamos tentar uma coisa mais fácil, uma coisa menor. Gente, a gente é filho do próprio Deus vivo, Deus que é dono do ouro, da prata, dono de tudo. A gente tem que começar a querer viver esse tipo de milagre, a viver essas coisas grandes. Vamos fazer que nem o Nilo, vamos começar agora treinando nos menores aqui, mas a gente tem que alcançar isso, a gente não pode se limitar. A gente que se limita aqui, Deus ele é todo poderoso, o poder dele, a extensão do poder dele é infinita. A gente que vai limitar o que a gente vai viver. Se a gente desejar ficar aqui para sempre, Deus não vai obrigar a gente a viver coisas boas, não. É isso que a gente quer? É só isso que vocês querem? É só a fé de vocês só vai até aí? Vai de acordo com o que a gente crê e a nossa unidade. Eu creio em nome de Jesus e eu sei que vocês creem conosco, vocês creem com o Nilo. E deixa eu ver aqui só quando Elias começa a preparar o altar. A partir do 30, que diz assim: Então Elias convocou todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. É isso que a gente está falando sobre a questão desses altares ilegítimos. A gente tem que construir a partir do que era, do primitivo. Ele construiu o que havia sido destruído. É a partir daí que a gente vai poder ter precisão no que a gente for fazer, nos evangelismos que a gente for fazer, que é algo que é para a gente fazer agora. Mas a gente tem que ter essa preocupação também. Paralelamente, a gente tem que estar preocupado, perguntar, Senhor, algum caminho em mim que te desagrada? O salmista Davi fazia isso. Era um homem que era chamado segundo o coração de Deus, porque ele era sempre preocupado em saber se todos os caminhos deles agradavam a Deus. Ele errou, ele pecou. Mas ele foi um homem que a representação apontou para o próprio Messias que viria de vir. E ele pegou as 12 pedras, conforme o número das tribos do filho de Jacó, sobre quais havia chegado a palavra de Yahvé afirmando: Israel será o teu nome. 12 pedras também apontando para o apostólico, né? E tomando as pedras, edificou o altar em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta de 2 seás, capacidade para conter mais de 12 litros de semente plantada. Ele fala aqui em mais de 12 litros, né? Apontando também para o apostólico, né? Para a palavra apostólica que seria depositada ali. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha e ordenou: enchei a água 4 grandes cântaros, assim como os pilares da igreja primitiva, né? E derramai sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repeti esse procedimento uma segunda vez, e ele ordenou que fizesse pela terceira vez, apontando também para o sacrifício de Cristo, né? Para a ressurreição. Mais um ponto apontando para o sacrifício de Cristo, para a ressurreição dele. E ele diz assim: de modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Ele só pode encher o que foi cavado, né? Também. O que foi preparado para receber, né? E com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, ou seja, na hora do sacrifício, algumas versões falam sobre a hora do sacrifício. A hora do sacrifício foi a mesma hora que o Messias foi sacrificado, ou seja, mais um ponto que também apontava tudo para o sacrifício dele. O Deus de Abraão, Isaque e de Israel, ele falou assim: saiba-se hoje que tu és Deus de Israel, que eu sou teu servo, e foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. E ele diz aqui, né? Mesmo estando na velha aliança, ele falou: esses atos de fé, já era pela fé, né? Não era o sacrifício só em si, foram os atos de fé que ele praticou mediante a palavra recebida.
Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, o Senhor, és Deus e fazes o coração do teu povo retornar para ti. Na verdade, tudo era função disso, retornar o coração do povo a Deus. Não era simplesmente uma demonstração pirotécnica que estava caindo fogo dali, um monte de coisa. Tudo isso para retornar o coração de todo o povo a Ele. E é isso que é assim que a gente vai chegar, que a gente vai fazer o coração do Rio de Janeiro, do Brasil, retornar aos pés do Senhor. Então, no mesmo instante, caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que todo o povo testemunhou todo esse acontecimento diante dos olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma só voz: só Yahvé, o Eterno é Deus, só o Senhor é Deus. E é isso que a gente quer chegar nessa função, né? Tinha mais algumas coisas aqui, mas acho que vou passar rapidamente para não avançar muito o horário. E existem algumas maneiras que a gente pode se fortalecer para a gente conseguir entender, chegar nessa revelação, cavar fundo e conseguir quebrar esses altares. Em Gálatas 5,16, é algo que a gente sempre vem falando, mas porque realmente isso aqui para mim é um grande segredo de levar uma vida cristã, assim, de conseguir levar uma vida cristã. E diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, e de modo que não conseguis fazer o que quereis. O segredo é a gente, como a gente tem de também, renovar a nossa mente a cada dia. A partir do momento que você renova a sua mente a partir da palavra, você vai conseguir desconstruir tudo isso que foi construído errado, porque você vai estar alinhado com a palavra. O segredo é renovar a mente diariamente. É como o maná, né, que se renovava todo dia. O maná que todo dia era dado. Esse alimento, essa provisão. É Jesus Cristo. A gente falou, né, que o maná era a representação do Messias, né, do que secava com orvalho e era o pão que desceu do céu, assim como ele disse, que era o pão que desceu do céu. Que ele era o pão que... a gente tem que ter esse pão de cada dia. Pedir a Deus esse, a gente tem que comer um pão nosso de cada dia. Nosso pão de cada dia é Jesus. É a palavra dele, porque nem só de pão viverá o homem. Então não tem como se a gente não se renovar a cada dia. A carne ela vai se opor fortemente ao espírito todo dia. Isso é o segredo. A gente pode escolher se a gente quer viver uma vida medíocre ou não. Gente, não adianta nem que a gente seja caridoso, que a gente faça grande coisa pelos outros, caridade. Isso não adianta nada, assim. A caridade não é o que vai fazer diferença no mundo. É algo que tem que andar junto, porque os justos, eles praticam obras de justiça, a palavra diz. Isso é algo que deve nos acompanhar. Mas nem que a gente fala, mesmo que a gente dê a vida, se não tiver amor, não adianta. Só isso não adianta. A gente tem que chegar no mais profundo. A gente tem que conhecer e prosseguir conhecendo. E existem muitos outros segredos para que a gente consiga renovar nossa mente e viver através do Espírito. Salmos 1 diz, né, que abençoados com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. E diz que, ao contrário, tem sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Esse é o segredo para a gente desconstruir. A gente tem que estudar junto aqui, a gente tem que falar a mesma palavra, para a gente desconstruir isso. E muitas vezes, quem vai nos ajudar a desconstruir é um irmão que está ao nosso lado. E para isso que a gente congrega também. É para aprender uns com os outros, para que a gente imite o nosso irmão no que ele imita a Cristo. Tinha mais algumas coisas aqui. Eu acho que um tópico até muito interessante. Quem sabe agora não dá mais tempo. Mas quando ele fala do teste do medo, é algo que vocês podem pegar e ler assim depois. Recomendo assim fortemente que leiam esse tópico também na apostila 5, que em Juízes 7:3 ele diz assim: anunciem, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Monte de Gileade significa monte
do testemunho. Ou seja, todo aquele que tiver medo de testemunhar, ele pode ir embora desse monte. Aquele que tem medo é algo forte, né? Ele é dispensado. Pode ir embora. O medroso, ele pode ir embora. E falou que então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Aqui fala sobre vários problemas que o medo traz, assim. Inclusive, ele fala que o medo, ele é contagioso. A gente tem que ler com calma isso um dia sobre os espias, como o medo quase poderia ter estragado assim a promessa, e muitos homens não entraram por causa disso, porque foi contagioso aquele medo do que aqueles homens chegaram falando. Eu até dei um exemplo aqui, o último exemplo, por exemplo, do flash mob, que aconteceu, um exemplo simples, mas serve. Eu estava conversando com o Giovanni e ele contou que aparentemente, assim, eu vi também, não tinha tanta gente na hora quanto esperavam. Eu mesmo tive um problema, não estava lá, eu mesmo não estava. Mas assim, eles poderiam ter chegado e desistido. Não, tem pouca gente, não vamos fazer não. Ou alguém ter chegado, realmente, não vai dar certo não, tem pouca gente, vamos embora, não vamos fazer não. Mas eles falaram, não, vamos fazer. E Deus deu a provisão, chegou um grupo, chegou gente, aconteceram muitas coisas. Então, assim, é isso que fala sobre o perigo de levar um medroso para a guerra. Se tivessem levado um medroso para essa batalha, talvez eles tivessem recuado e voltado. Falar, não, vou fazer melhor não, assim. E muitas vidas não teriam sido alcançadas por causa do medroso. Então, que a gente não seja esse medroso. A gente falou aqui sobre esse lugar novo, sobre as coisas que a gente quer alcançar. Não contagie as outras pessoas com esse tipo de palavra. Não contagie ninguém assim com palavras de desânimo. Se você não crê, é melhor que às vezes guardar. Assim, ninguém é obrigado a crer assim. Às vezes é difícil para a nossa fé alcançar. Eu não estou recriminando ninguém assim, mas a gente tem que buscar assim, ajuda a minha fé. E às vezes é melhor não falar certo tipo de coisa, porque o medo ele é contagioso. Vamos procurar ser aquelas pessoas que na verdade animam. Não, a terra é boa sim, Deus nos prometeu, a gente vai vencer. Já foi prometido, a terra é boa. Não importa que tenha homens grandes lá, gigantes, o que importa é a promessa. Assim como Davi disse, assim, ele era grande, mas quem é assim circunciso aí? Ele olhou o quê? Para que ele olhou? Ele olhou, não, eu tenho aliança. Ele não tem. Pronto, acabou. Foi isso que ele olhou para a aliança dele, que ele tinha. E falou, bom, eu tenho aliança com Deus, então pronto. Não quero nem essa armadura aqui. Não cabe para mim a armadura do outro ali. O que Saul veste não cabe para mim. Ele foi nas 5 pedrinhas, né? Apontando para os 5 ministérios. Então, leiam com calma depois, podem ler também em relação a isso, 1 Samuel 13:8, 2 Reis, fala sobre Saul que temeu e fez sacrifício, que não deveria, já tinha sido dada uma ordem para ele esperar, ele perdeu o trono a partir daí. O povo, assim, Arão ficou nervoso, o povo pressionando, às vezes vem uma pressão externa, né? Ele acabou fazendo um bezerro de ouro, falando, não, esse é o Deus que nos tirou do Egito. E só porque Moisés ainda estava lá. E tem muitas outras passagens. Gideão mesmo, ele venceu, porque o povo lá teve medo, ficou desesperado quando viu aquilo, Deus colocou medo e confusão no povo. Então, assim, que a gente não seja, a partir de hoje também, esse tipo de medroso que vai... Vamos só ler aqui, ó. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém, irmãos? E eu creio que a gente está para alcançar, a gente está vivendo já muitas coisas e é algo assim, para agora, para a gente viver. Amém? Obrigado. Cantar uma música então. Como eu chamei ele domingo? Chamei ele de quê domingo? Pequeno Rai. Cadê a Sheila? Passou a Helena, a mulher dele, fica com a Sheila, que no pretinho. Irmãos, olha, ele falou um episódio aqui que eu recebi um vídeo. Eu mandei para alguém um vídeo, pessoal, no campo de futebol. Alguém mandei para alguém esse vídeo? Viu? Então, aquele vídeo eu recebi no pessoal em Minas Gerais. Eu lembrei, isso aconteceu conosco lá, que ele citou aqui. Porque cada pai manda na sua casa. Eu retiro, o pessoal falou assim, não, só queria mandar, eu falei, não. Eles querem comer pizza, podem sair. Eles são livres. Foram comer pizza, chegaram tardão.
Eu me dei mal porque eu fiquei com um copo de coca esperando, esqueceram de mim. Quando eu bebi, bum, barriga vazia, aquele fundo, foi lá dentro. Mas amém. A Adriana desafiou a Adriana, falou assim, cadê aquele poder que você fala, da glória que vem? Não é brincando. Eu falei assim, eu lembrei da festa que era, nosso povo estava celebrando por Rim. Foi no último sábado, lá da festa, a Shelly foi fazer testemunho de um casamento, ela não estava lá. E ela nem Gabriel. Só foi dormir. E quando chegamos no campo de futebol, o pessoal entrou no campo, eu falei assim, não é comigo não, é Jesus, está desafiando o Senhor mesmo. Esse lençol que aquele dia não viu aí, desceu sobre o campo de futebol, lá no Retiro. Onde, claro, nosso time tinha ganho, eu estava feliz, Marcelo fez gol de peixinho, eu estava feliz da vida, né? Nosso time, o técnico era eu, o melhor técnico do mundo era eu. Era o técnico de Jesus, estava ali eu. E quando eu estava feliz com aquilo, a Natália, que era timidazinha, que na época era namorada dele, foi tomada em velocidade no campo, que eu fiquei de boca aberta, fazia barulho, igual outra regra de filme. Corria tão veloz, e o pessoal correndo no campo, gritando, falando em línguas, Tiago falando em línguas, chegava a tropeçar, falei, quebrou o pescoço, rolava aqui assim, daqui a pouco tudo normal. Isso aconteceu naquele dia? No dia seguinte, todo mundo cheio de sono, café da manhã. Não pode atrasar, né? Aliás, a Kelly deu recado aqui, Rafael sempre bate nisso, escreve na família, não pode se divertir à vontade, não pode atrasar para as palestras. No café da manhã, eu acordei para o café, fui contar para o Roy. Aqui, eu vou contar para o Roy, igual um bobo, né? Vou contar a novidade para o Roy. Não precisa me contar, não. Ele estava dormindo lá em cima da torre, Roy. Tinha um apartamento lá. O senhor me acordou de madrugada, mandou eu olhar. Lá de cima eu vi a nuvem acesa em cima do campo. Que vergonha. Conta para o Roy. Deixa eu falar com ele direto. Não idolatrando. Irmãos, olha só, isso é real. Eu vi, eu estou sendo tomada por Deus. Uns caíram no chão e consegui levantar, chorando. Você estava lá, não estava? Eu recebi um vídeo desse. Quem não tem aqui, não estou achando? Se o Júnior puder botar um dia ali, nessa parede ali, lá em Minas Gerais isso aconteceu. Eu fiquei feliz que nosso Deus quer fazer isso aqui na igreja. Agora, alguns creem, não creem, né? De repente o lençol rasgou, não sei, Eligiano, que ele recebeu o lençol. Não é um lambim, não. É a glória de Deus mesmo. Isso existe. Eu gosto de ver, não para crer. Eu creio, mas eu gosto de ver o papai trabalhando, como diz o nosso profeta Muse. Eu gosto de ver nosso Pai do céu trabalhando. Amém? Antes de acabar, antes de oferta, qualquer coisa, eu queria que... Vou chamar o nosso pequeno Roy para orar pelo irmão que vai viajar. Domingo que vem, o irmão Ailton vai viajar. Amém? Vai no Ceará, você vai, né? Vem cá na frente, orar por ele, né? Orar por quê? Esse irmão não falta nunca, ele é muito fiel. Quinta-feira, olho inchado, cruz de bicho no pé, ele vem de qualquer maneira. Então, ele nunca falta. E hoje, ele, domingo que vem, ele não vai estar, né? Mas vai estar viajando, em nome de Jesus. Vamos orar por ele, vem cá. Chama o nosso pequeno Roy para orar por ele. Isso. Depois vamos ter a oferta, né? Sim, depois vou orar pelo nosso... Cadê nosso atleta? Nosso atleta veterano, Samuel e Yolanda, que fez isso de casa. Boda de quê? Boda de quê? Hã? Cedro. Ah, cedro, madeira boa. Lá no livro tem árvore de 3.000 anos, que a guerra não destruiu, está lá. Hã? Dá para fazer uma guitarra boa. Já tive a honra, já tive a honra de pegar um cedro uma vez e fazer uma caixinha, porta-joia. Olha, maravilha. O cheiro é gostoso do cedro, né? Ora por ele, então. Aliás, ele é marceneiro, né? Marceneiro e carpinteiro. Ele entende de cedro. Ora por ele, que o cedro vai viajar. Ele vai no Ceará, né? Fortaleza. É a capital do Ceará, né? Quando eu era criança, sabia. Acertei. Vamos lá. Ora por ele. Vai receber a oração do pequeno Roy. Uma grande oração. Amém? Ih, rapaz. Depois do louvor para cá para ganhar tempo. Você me quer louvor? Amém, irmão. Vamos orar. Se experimentar essa glória, um dia nós vamos orar. Mas não pode ter medo, não. Medo não pode experimentar, não. Pai, te agradecemos pela vida do nosso irmão, Pai, que tem sido fiel aqui. Fiel a Ti, Pai. Fiel também a essa doutrina, Pai.
Te pedimos que Tu guarde em segurança, Pai, que ele vá tranquilo nessa viagem. E nós sabemos que em tudo Tu tens um propósito, Pai, que ele possa deixar, Senhor, uma semente lá e que essa palavra comece a se espalhar por lá, Senhor. Que ele possa fazer discípulos lá para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Realiza todos os Teus propósitos na vida dele. Te agradeço. Que ele se divirta também, que ele aproveite, que ele descanse, Pai. E que ele volte bem e feliz. Muito obrigado, Jesus. Amém. Certamente a emoção está lá. O pastor Nilo pediu para chamar o irmão Samuel e a irmã Holanda. Irmão Samuel e irmã Yolanda. O pastor Nilo está chamando aqui na frente. Vamos orar por esse casal. Costumo falar lá em casa que se eu fosse com essa mulher, eu não estava nem andando em cima da água, eu estava jogando bola em cima da água, tanta fé. Essa mulher tem muita fidelidade. Toda quarta-feira, uma vez eu queria bater nela, com respeito. Porque ela chega assim, desculpa chegar atrasada. Vem do trabalho lá de São Conrado com mochila. Pelo amor de Deus, você quer me matar, né? Mas Deus abençoe. Tua fidelidade vai estar recompensando. Amém? Esse é o Samuel, nosso craque, finalmente está aqui. Quando tiver só os velhos jogando, eu vou até brincar agora. Já, claro, vou ficar de longe, né? Porque o cara igual esse aqui, igual o André jogando, fica até com vergonha, né? Aí... Não puxou, não? Ele é tido craque, rapaz. Wagner Love. Filho, se eu puxo o paca do pai é cego, né? Brincadeira. Vamos orar, né? Essa é velha, minha família aconteceu há 50 anos. Não estou ouvindo isso. Eu serei lábio, não enxergo pouco, não escuto mal. Ah, sim, vai dar testemunho hoje, que não vai dar. Isso. Antes de orar, testemunho, né? Em primeiro lugar, eu agradecer a Deus, né? O motivo de eu estar completando a boda de cetro, 36 anos de casado. Deus me honrou. Eu agradeço a Deus pelas orações que eu pedi às irmãs, que tanto orou, intercedendo pelo nosso casamento. Se não fosse Deus, se não fossem as intercessões, já não estaríamos mais juntos, que eu já tinha até perdido a esperança. Mas Deus entrou de mão forte e com providência na nossa vida. Também agradeço de 2 anos que Samuel não está mais bebendo. Isso tem me feito muito feliz. E eu não tenho nem palavras, porque eu falei para Samuel até uns 15 dias atrás, que eu deitei na cama com sensação de paz, coisa que anos eu não sabia disso. Nem todas as irmãs que eu me abria, não sabia, mas teve um aniversário de casamento que eu vim aqui na frente em prantos, derrotada, mas Cristo me honrou e nos honrou, e eu agradeço a Deus por isso. Então, eu estou muito feliz. Senhor, muito obrigado por essa união, Pai, e que até a morte nos separe, Pai querido. Muito obrigada, Jesus, por tudo, Pai, que tem feito e há de fazer, não só na minha vida, mas na vida de muitos casais, Pai querido. Nos fortaleça, Pai, todos nós, e graças a Deus, obrigada, Jesus. Amém. Vou dar uma palavrinha aqui, só 2 minutinhos só. Eu primeiramente queria agradecer a Deus e agradecer a todos os irmãos da igreja aqui que me receberam de braços abertos, tá? E sabe por quê que o nosso casamento durou até hoje? Perdão, amor, carinho, compaixão. Tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Quer matar o coração, Samuel? Assim eu não aguento, eu bem velho já, peraí. Vamos orar ao Senhor por esse casal. Esse exemplo para todo mundo aí, ó. Que coisinha? Queimou o ovo. A galinha chorou, tem muito ovo lá. Não reclama de tudo não, agradece o Senhor, né? Mesmo você como ginipapo com ele, né, Jovino? Tem que amar. O ginipapo é muito ruim. Vamos orar ao Senhor, né? Pai, muito obrigado
esse testemunho, Senhor, nos alegra muito, porque o Teu poder fala mais forte nos nossos corações, Senhor. Quantos anos desejamos esse homem, Senhor, na igreja, Senhor? Não para virar um religioso, mas para virar um homem feliz, porque religioso não serve, não presta, mas ser feliz com a liberdade que só Cristo pode dar. Irmã Yolanda, esse é um exemplo para a minha vida, Senhor, para cada uma pessoa que conhece. Chuva, sol, calor, Senhor, cansada, essa mulher está sempre ali, podemos contar com ela, Senhor. E quando eu chego 5 minutos atrasado, ela pede perdão. Perdão, Senhor, a minha dureza de coração. É uma vergonha, eu quero aprender cada vez mais, Senhor, com este casal. Muito obrigado. Que possa ser exemplo para cada um casado, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe, Senhor. Vou tomar um copo d'água, tem mais nada? Tem alguma coisa para comer? Ah, tem bolo. Tem bolo? Então vai ficar bom. Não, comida não. Não, comida de verdade para comer. Ó, para mim, separam o que sobrou de manhã do café. Pãozinho com queijo para mim. E peito de peru defumado. Não vou comer esse. Obrigado, pessoal. Marcelo trouxe pão aberto, aí sobrou. Deus abençoe. Para ele, bota salsicha de porco para eles. Como é que pode? Cristo com porco, né? Pão, né? Para mim não tem a ver, né? Mas amém. Eu perdoo vocês. Eu não prego isso, não. Amém? Deus abençoe, viu? Primeiro pedaço pro casal aqui, cadê? Já cortaram? Tá muito bem feito o pão, hein? O queijo. O queijo não. O bolo. É a fome. O bolo tem doce de leite nesse bolo, Marlon. Marlon. O bolo tem doce de leite, chantilly, tá uma beleza. Dá soco no joelho. Amém? Fica sentadinho para comer depois. Amém.